Antes de nós lermos o texto, orar com você, queria que você curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Vamos ter um momento de oração. Pai, obrigado, ó Deus, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é um Deus presente, um Deus misericordioso. O Senhor é um Deus que um dia enviou seu Filho para morrer numa cruz pela minha vida, pela vida de cada um dos irmãos aqui. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos ajudado, Senhor, nos momentos onde precisamos de auxílio, de cuidado. Precisamos, ó Deus, reconhecer, ó Deus, o quanto nós carecemos da Tua graça, do Teu amor para com as nossas vidas. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, que, ó Deus, será lida, que será falada, que, ó Deus, a Sua palavra seja aplicável, Senhor, no nosso coração, e que o reflexo disso, Senhor, sejam vidas que nós possamos transmiti-la também, e vidas que possam se render aos Teus pés. Por isso nós pedimos a Tua direção e a Tua bênção, Pai, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Queria convidá-lo então a abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 42 ao versículo 47. Eu coloquei como tema uma igreja poderosa. Parece ser um tema um pouco que causa um impacto, não é, para nós, mas nós vamos ver essa igreja mãe, essa igreja de Jerusalém, como ela era uma igreja que tinha características de uma igreja com poder, uma igreja que trazia um reflexo para a sociedade, para onde eles eram inseridos, e algo que nós podemos também trazer para a nossa realidade, né, dos dias de hoje. E eu vejo que é um texto muito conhecido, um texto que nós já com certeza lemos várias vezes. Com certeza você já participou de alguma conferência missionária, de algum evento, de alguma palestra com esse tema, né, com esse texto de Atos capítulo 2, mas eu queria trazer algumas implicações importantes para mim e para a tua vida, com base então nesses versículos. Acompanhe a leitura do texto, Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Eu queria contextualizar um pouquinho o livro de Atos, antes da gente entrar propriamente nesse texto. Atos ele foi escrito para evidenciar que Deus ele está no controle de todas as coisas. Ele é apresentado nesse livro como um Deus, um Senhor absoluto em toda a história. Nós conseguimos vivenciar isso no livro de Atos, que é algo que Deus ele jamais se surpreende, né? Ele é um Deus que jamais se corrompe diante das situações. Atos ele vai mostrar para mim e para você que é um livro fidedigno, um livro onde ele foi escrito de uma forma que mostra Deus cumprindo todas as promessas dele. Isso a gente vê de Gênesis até Apocalipse, né? Deus cumprindo de uma forma muito implícita, né, as promessas dele para mim, para você, para a igreja.
E no livro de Atos a gente se depara com essa realidade, um Deus cumpridor de suas promessas, um Deus atuante. E o capítulo 2 é interessante, quando você lê ele na sua totalidade, você vai ver que ele já inicia o capítulo, né, com o cumprimento de uma promessa. Né? O Senhor aqui, o cumprimento de uma promessa de que o Senhor Jesus enviaria o Consolador. Né? E esse termo no grego, ele tem um significado interessante, porque é um termo ligado a estar ao lado. E nós sabemos que é isso mesmo, o Espírito Santo de Deus está conosco, nos amparando, nos ajudando, nos instruindo, nos capacitando, né, puxando a nossa orelha, né, em muitos momentos. Então, isso habitava a igreja, para conduzir a Cristo, a essa igreja. Então, ela é uma igreja orientada pela comunhão dos santos, né? A gente vê aqui nesse texto, é uma igreja que era proclamadora do nome, que está acima de todo nome. Ela é uma igreja orientada, porque ela tinha comunhão entre os santos, e ela era uma igreja que vivia segundo aquilo que cria, né? De uma forma muito intensa, que ama a palavra de Deus, né, que tem vida de oração. Nós vamos estar explorando um pouco isso depois nos tópicos, mas era uma igreja que tinha compaixão pelo serviço, era uma igreja cuja vida de oração era intensa ao Pai, né? E todo o livro de Atos, quando você lê ele, você vai perceber e observar Deus reunindo, né, o seu povo diante da sua palavra, entregue por meio dos apóstolos aqui, né, sustentado por esse mesmo povo, por essa mesma palavra. Então toda a fonte de todo o poder da igreja, ela é fundamentada em Jesus, que era o mediador. Então essa igreja poderosa, ela era uma igreja que era fomentada por esse poder. E eu queria que você ficasse com essa frase na sua mente no decorrer desse tempo que nós vamos estar conversando aqui. Tem um autor chamado Bill Hybels, no momento ele se perguntou qual que é a igreja mais importante do mundo. E falar da igreja, meus irmãos, é um desafio muito grande. Porque a igreja somos nós, eu e você, né? Então nós estamos falando de nós, né? Qual tem sido realmente o meu papel na igreja, como eu tenho influenciado o meu irmão, né? Como eu tenho me colocado à disposição, né, para servir. E esse homem, ele mesmo respondeu essa pergunta: qual que é a igreja mais importante do mundo? Ele respondeu: a igreja mais importante do mundo é a igreja que está sendo edificada em você, que está sendo edificada dentro de você. Então eu queria que você ficasse com essa frase e pensasse um pouquinho sobre isso no decorrer desse tempo. Lá no final, na conclusão, nós vamos discorrer um pouquinho sobre isso. Mas, com isso, então, eu queria falar de algumas marcas dessa igreja, que eu acho que ainda hoje pode abalar o mundo, digamos assim. Uma igreja poderosa. Naquela época, essa igreja, ela abalou todas as circunstâncias a qual ela estava inserida com aquelas pessoas. O pastor Paulo aqui, acho que no primeiro ano, se eu não me engano, ele falou sobre as 9 marcas de uma igreja saudável, né? Não uma igreja perfeita, nós não vamos ser, a partir do momento que eu estou nessa igreja, essa igreja não é mais perfeita, mas uma igreja saudável. E essa igreja, ela continha algumas marcas que com certeza ainda pode abalar o mundo. E para responder essa pergunta, nós precisamos olhar não para as igrejas contemporâneas, as igrejas talvez da nossa época, mas sim para essa igreja mãe, essa igreja de Jerusalém. Mas aqui eu fiquei pensando, no momento que eu estava conversando comigo mesmo e refletindo, né, sobre esse tema, né, o que tem impedido
das igrejas hoje serem igrejas mais relevantes, serem igrejas que causam realmente um impacto profundo na sociedade. Eu sei que isso acontece, mas eu acho que poderia acontecer muito mais, né? Então, aquela igreja, ela possuía algumas marcas interessantes. E o próprio texto aqui vai nos mostrar isso. Em primeiro lugar, essa igreja, ela se reunia, o texto fala aqui, no templo e de casa em casa. Era uma igreja que estava constantemente se reunindo no templo e também em casa. Uma igreja que estava ali em comunhão, né? Uma igreja que uns se apresentavam ao outro, né? Que estavam em constante comunhão uns com os outros. Em segundo lugar, essa igreja tinha um profundo compromisso com a doutrina. E também era uma igreja que tinha uma celebração festiva. A gente vê isso no texto. Uma igreja alegre, né? Uma igreja que desenvolvia essas características. Pensa sempre assim, a igreja sou eu, a igreja é você. Essa igreja tinha isso como característica relevante. Essa igreja também, ela estava engajada na ação social, um aspecto mais horizontal, mas também na oração, um aspecto vertical. E na ação social, essa igreja, a palavra depois nós vamos ver que eles compartilhavam as coisas entre eles, vendiam suas propriedades, ajudavam o próximo. Eles estavam inseridos nesse contexto de olhar, de sair das quatro paredes e olhar para fora, para a realidade daquele que precisa de algo. Essa era uma igreja que tinha essa característica. Mas também ela era uma igreja que não apenas ela evangelizava, mas também ela fazia discípulos. Era uma igreja que discipulava, era uma igreja que caminhava junto, que tinha essa acessibilidade de uns para com os outros. Ela tinha também comunhão dentro dos muros e também simpatia com aqueles que estavam de fora. Então era uma igreja que tinha essas características, né? Uma igreja que tinha testemunho fora das quatro paredes. Nós estamos aqui por 1h30, 2 horas. A nossa boa parte do nosso tempo nós estamos fora da igreja. Nós estamos nos relacionando com as pessoas, nós estamos convivendo na sociedade. E para isso nós precisamos dar um bom testemunho. E essa igreja agia dessa forma. Hoje, meus irmãos, Hernandes Dias Lopes, estudando um pouco sobre aquilo, pesquisei alguns comentaristas. Hernandes Dias Lopes, ele diz que hoje, infelizmente, nós vemos igrejas relevantes, igrejas que muitas vezes revelam grandes desequilíbrios no seu viver, no seu cotidiano. As igrejas que muitas vezes desprezam a oração. Tem, às vezes, o melhor conteúdo, são igrejas que, às vezes, têm um bom ministério, são igrejas que, às vezes, são muito expressivas na sociedade, muito relevantes até no ensino, mas que não têm vida com Deus. Isso pode levar essa igreja a uma soberba, pode levar ao orgulho, pode levar a uma arrogância. Isso são coisas que realmente contaminam de uma forma tão destruidora. E nós vemos igrejas que têm esse perfil, infelizmente, né, dentro da nossa realidade. Mas eu gostaria de convidá-lo a olharmos, então, para essa igreja de Jerusalém, para essa igreja mãe, e examinando, então, o nosso texto. Primeiro ponto, acho que foi colocado aqui, né, uma igreja, primeiro ponto que eu queria, são 4 pontos. O primeiro ponto é uma igreja que tem zelo pela teologia. Essa era uma igreja, nós vemos isso já no versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Essa igreja era uma igreja que tinha firmeza doutrinária. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Essa igreja era uma igreja que já nasceu sobre a verdade. Ela começa com o derramamento do Espírito, ela tinha uma pregação cristocêntrica. Cristo era o centro dessa igreja. E o reflexo disso
nós vemos que era a permanência dos novos crentes, né, na doutrina. Então eles perseveravam, eles eram crentes que se mantinham, né, unidos, né, nesse propósito, né, a permanência desses crentes. E ao longo da história da humanidade, nós vamos ver que havia e houveram muitos desvios dessa verdade. Nós podemos citar muitos. Eu, pesquisando, anotei aqui somente alguns que ao longo da história houve esses desvios. Nós vemos lá no passado, né, as heresias da Idade Média, por exemplo, né, eram introduzidas na igreja de uma forma muito sorrateira, né, mas havia isso, houve isso, acontecia isso. O movimento liberal, por exemplo, isso mais tarde, né, a razão acima da revelação, né, pessoas crendo nisso e propagando isso. Nós vemos o movimento neopentecostal, por exemplo, né, a experiência muitas vezes acima, né, da revelação. A palavra deixada de lado, né, a essência da palavra de Deus, que é da doutrina propriamente dito. Nós, graças a Deus, estamos numa denominação que preza muito por isso. E nós temos que dar glória a Deus por isso, porque como é bom a gente saber que nós prezamos pela palavra, né? Que nós aprendemos da palavra de Deus. Quem não tem participado aqui da escola dominical, eu queria até dizer para você, venha para a escola dominical, né? Nós temos aprendido muito da palavra de Deus aqui, nos cultos à noite. Isso tem sido bênção para a minha vida, para a sua vida, com certeza. Nós devemos então com isso ressaltar o quê? Que Deus tem um compromisso com a sua palavra. Deus é um Deus que preza por isso, Ele tem zelo pela palavra. Uma igreja que é fiel, ela não pode, hipótese alguma, negociar a palavra de Deus. Há mais ou menos um mês atrás eu reuni a equipe do Servim. Eu sou presidente do Servim, né? Uma instituição que há 40 anos desenvolve um trabalho resgatando pessoas que estão acometidas do problema de álcool e drogas. E eu lembro que eu reuni a equipe e falei, olha, nós precisamos conversar aqui e resgatar coisas que lá no passado, que nós já implantamos lá no passado, que estão se perdendo. E uma delas era justamente isso, que nós não vamos, por ser uma instituição cristã, negociar nunca a palavra de Deus nesse lugar. Por que eu falo isso? Porque nós estamos cada vez mais sendo pressionados por conselhos de medicina, de psicologia, né, por órgãos que querem cada vez mais impedir que a gente fale do amor de Deus nesse lugar. Eu estive numa fiscalização do governo do estado do Paraná, na unidade feminina essa semana, e quando eu falei da espiritualidade lá, quase que a psicóloga pulou com as duas mãos e os dois pés na minha cabeça. Falou, mas vocês ficam exigindo que as pessoas fiquem aqui ouvindo da palavra de Deus, ouvindo da Bíblia o tempo todo. Cada vez mais, irmãos, nós estamos sendo acometidos disso, nós estamos cada vez mais sendo pressionados com relação a isso. E uma das coisas que eu falei para os colaboradores do Servim, são 26 funcionários, foi que nós nunca vamos negociar isso. Que se um dia impedirem a gente de falar da palavra de Deus nesse lugar, um lugar que é um lugar, uma obra missionária, um lugar onde vidas são desafiadas a ter um relacionamento com Cristo, nós vamos fechar as portas desse lugar. Então, a palavra de Deus, ela não pode ser negociada em momento algum. E isso acontecia nessa igreja. Frente a isso, nós vemos, por exemplo, os avivamentos que aconteceram, e foram tantos que já aconteceram. Isso tem um reflexo na palavra de Deus. Não há avivamento genuíno sem a centralidade da palavra, né? Houve avivamentos históricos e nós podemos citar vários. Se você começar a ler a história da igreja, você vai perceber isso. Mas eu quis citar somente um aqui, porque eu estava lendo a bibliografia de John Wesley. E John Wesley, em 1730, ele pregou
durante 50 anos da sua vida, cerca de 3 sermões por dia. E normalmente os sermões que John Wesley pregava eram sermões ao ar livre. Aí eu estava pensando comigo, eu me converti em 1988, eu lembro que nessa época eu ia para Londrina, e lá na pracinha de Londrina tinha um caminhãozinho lá e um pregador com uma caixinha de som, pregando. Nas cidades a gente via muito isso, hoje nós não vemos mais isso, né? Nós não vemos mais as pessoas fazendo. John Wesley pregava os seus sermões ao ar livre, ele percorreu mais de 175 mil quilômetros a cavalo, ele pregou 40 mil sermões ao longo de sua vida. Isso, meus irmãos, essa é a ação do Espírito Santo de Deus na vida desse homem. É um avivamento isso? É algo que gerou impacto, né, em tantas pessoas? Isso só é possível pela palavra de Deus. Não há crescimento saudável da igreja sem apego a essa sã doutrina. Continuando, meus irmãos, nesse mesmo versículo, eles perseveravam também na oração. A igreja de Jerusalém, essa igreja, ela não apenas possuía uma boa teologia de oração, mas ela efetivamente orava e dependia de Deus e não somente dos próprios recursos dessa igreja. Então nós vemos alguns exemplos aqui. Se você ler o livro de Atos, você vai ver Atos 1,14. Todos, unânimes, perseveravam em oração. Se você ler Atos 3,1, os líderes da igreja vão orar às 3 horas da tarde. Em Atos 4,31, a igreja sobre a perseguição ora e o lugar treme e o Espírito desce. Em Atos 6,4, a liderança entende que a sua maior prioridade era a oração e a palavra. Em Atos 9,11, nós vemos o sinal de Deus deu a Ananias, né, sobre a conversão de Paulo e que ele estava lá orando. Então era uma igreja que orava. E alguns motivos aqui, né, em Atos nós temos outros exemplos, mas infelizmente, meus irmãos, de forma geral, a igreja fala de oração, mas muitas vezes ela deixa de orar. Amanhã é dia de reunião de oração na nossa igreja. Você está convidado para estar aqui, né? É um momento onde nós podemos colocar diante de Deus a nossa vida. Sem oração, a pregação ela gera morte, ela não tem vida, não há poder. Sem oração não há uma vida cristã vitoriosa. E nós precisamos melhorar isso muito. Eu falo a partir de mim. Quando nós estamos aqui orando, e quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus em oração, nós conversamos com Deus coisas do nosso coração. Eu posso expor aquilo que está dentro de mim, que precisa ainda do agir de Deus para modificar aquilo que precisa ser modificado. Áreas na minha vida que eu preciso que Deus trabalhe na sua vida. Então esse momento é um momento de conversarmos sobre coisas do nosso coração. Esse é o momento de nós sermos sondados por Deus. Deus sonda o nosso coração quando nós colocamos a nossa vida diante dele. Nós pedimos perdão dos nossos pecados, Deus perdoa e lança no mais profundo lá do oceano. Eu não sei a profundidade, mas deveria ter uma plaquinha lá escrito proibido pescar, porque às vezes acontece com a gente de nós já temos pedido perdão a Deus, Ele perdoou esse pecado, e muitas vezes nós vamos lá e tentamos pescá-lo. Nós tentamos resgatar aquilo. Você que é casada e já não teve problema às vezes com a tua esposa, ou a esposa com o marido, que muitas vezes vocês tiveram lá um conflito, uma discussão, por alguma situação, e aí depois vocês oraram, pediram perdão um para o outro e tal, resolveram a situação, mas aí passa 2, 3 anos, acontece alguma coisa, tá vendo, você fez isso lá naquela época. Isso é algo mais ou menos assim, tá? Mas é importante a gente ter esse entendimento que nós não precisamos disso, nós não precisamos resgatar, Deus já nos perdoou de uma forma tremenda. Na oração nós apresentamos a nossa vida, a nossa família, o mundo de uma forma intercessória, né? As nações,
os povos não alcançados, né? Tantas vidas que estão aí perdidas, né? Estava lendo um pouquinho sobre o trabalho do Ronaldo Lindório, né? Um missionário, pastor da nossa denominação, né? Ele falando das necessidades da palavra de Deus chegar aos quilombolas, a chegar aos sertanejos, a chegar aos ribeirinhas, a chegar aos ciganos, a chegar a tantas vidas que ainda não têm acesso de uma forma constante da palavra de Deus. Nós temos muito o que fazer, e a oração, ela permite que nós possamos interceder por essas vidas. Então não basta orar, meus irmãos, nós precisamos também perseverar na oração. Foi isso que essa igreja fazia, ela perseverava em oração. É diferente de você orar, não é? Quando eu persevero, eu lembro que lá na unidade, eu vou falar um pouquinho do Servim para vocês, lá na casa feminina, todas as manhãs, as meninas lá, antes de começar as atividades práticas, elas fazem um alongamento e elas colocam a mão uma sobre a outra e falam assim: Servim, lugar de vida nova, perseverança. Porque nós ensinamos elas a perseverarem. Perseverem o máximo para que você consiga construir em você, né, um plano de mudança da tua vida e que você saia desse lugar com uma experiência profunda com Deus. Não só lá, aqui na unidade masculina também. Então, perseverar na oração. Perseverar na oração é chamando aqueles que ouvem as orações. E perseverar na oração não é algo que é insistente, né? Algo humano, mas é no sentido de nós depositarmos e buscarmos confiança em Deus. Por isso nós devemos perseverar. Nessa igreja também havia temor de Deus, né? O versículo 43 de Atos vai dizer: em cada alma havia temor, e muitos prodígios, sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Hoje as pessoas, Hernandes Dias Lopes fala isso também, que hoje as pessoas elas estão muito acostumadas com o sagrado, né? Que há uma banalização do sagrado. Elas muitas vezes não conhecem a santidade de Deus, brincam com a santidade de Deus. Infelizmente falta temor de Deus muitas vezes nas igrejas. Muitas vezes falta temor de Deus nos púlpitos, muitas vezes falta temor de Deus nas músicas, muitas vezes falta o temor de Deus nas conversas. Hernandes Dias Lopes fala isso de uma forma muito com repreensão realmente. E aí eu estava lembrando de novo lá do Servim. Toda última terça-feira nós fazemos um jejum. Nós paramos as instituições para jejuar e orar. Eu lembro que tinha um monitor que era de uma igreja e tal, e ele nunca levava uma palavra para os acolhidos nesse dia. Todo mundo levava, o ano inteiro. Chegou em dezembro, eu falei: esse rapaz precisa levar uma palavra. E aí eu fui falar com ele: olha, leva uma palavra, né, para os acolhidos. Falei: não, eu tenho muita dificuldade, eu sei, mas você tem uma facilidade. Você conta muitas piadas, constantemente. Então, muitas vezes, nós temos muita facilidades para isso, mas nós não temos muita dificuldade de realmente levar essa palavra. Então, falta temor muitas vezes nas nossas conversas também. E ainda, no versículo 43, havia presença da intervenção de Deus. A manifestação era extraordinária de Deus nessa igreja. Ela estava presente nessa igreja. Nós podemos ver repetidas vezes aqui a manifestação de Deus nessa igreja. Atos 3, 6 a 7. Se você ler lá, você vai ver o paralítico foi curado. Atos 4, 31. Era um lugar onde a igreja orava e tremia, né? Em Atos 5,12, muitos sinais e prodígios foram feitos. Em Atos 9, a conversão de Saulo. E logo em seguida a sua cura, né? Então, muitas manifestações aconteciam naquela igreja, né? E hoje nós vemos dois extremos na igreja. Uns negam os milagres e outras igrejas inventam milagres. Nós vemos isso acontecendo.
né? E é importante dizer que, embora nós devemos realmente crer nos milagres, nós não podemos substituir os milagres pelo Evangelho, né? Lendo Hernandes Dias Lopes novamente, ele diz que 3 gerações que mais viram milagres foram as gerações mais incrédulas. A geração de Moisés, a geração de Elias e os apóstolos. E é uma realidade, você começa a ler a vida dos apóstolos, um negou, outro queria crer somente se tocasse. Muitos viram, muitos sinais, viveram com Cristo por 3 anos nessa terra. E muitos deles foram incrédulos. Viram muitos milagres, mas foram muito incrédulos. E o milagre, ele abre caminho para o Evangelho. O Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O motivo maior da nossa desunião, muitas vezes, ela tem uma ligação profunda com o espiritual. Uma carência profunda de nós conhecermos mais a Deus e nós sermos como Ele. Por essa razão, Paulo, para encerrar esse primeiro tópico, ele exorta a igreja de Filipos, em Filipenses 2, de 1 a 4. Ele diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um aos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Nós precisamos viver unidos no corpo de Cristo. Segundo tópico, segundo ponto que essa igreja tinha como característica, era uma igreja que tinha entusiasmo no culto. Nós ouvimos isso um pouco hoje de manhã, na escola dominical, né, de nós entendermos que o dia do Senhor, o domingo, é um dia onde nós podemos fazer outras coisas, mas nós temos que priorizar, né, o estar aqui, termos comunhão, estarmos vivenciando esse momento de aprendizado também da palavra de Deus. E nós podemos ver aqui 3 verdades da igreja de Jerusalém com relação ao culto. No versículo 46 do nosso texto: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. A igreja, ela tinha prazer de estar na casa de Deus. O versículo 46 relata isso. Era uma igreja que tinha alegria, era uma igreja que estar na casa de Deus para adorar, tinha comunhão no templo. Era uma dessas marcas dessa igreja, que ao longo dos séculos, a reunião do povo de Deus na casa de Deus era uma prática saudável e necessária, porque isso gerava um testemunho de encorajamento para o mundo, para a palavra de Deus sendo levada, para que o Evangelho então fosse expandido, a todas as nações. Essa igreja era uma igreja que tinha um louvor contagiante, O versículo 47 vai dizer: louvando a Deus e cantando com a simpatia de todo o povo. Era uma igreja que tinha essa característica, uma igreja que o louvor era contagiante, era uma igreja alegre, era uma igreja viva, que tinha como propósito exaltar a Deus. Como resultado, isso produzia quebrantamento, com certeza, no coração daquelas pessoas. E hoje nós vemos uma preocupação também. Se a gente fosse fazer mais uma aplicação a esse texto, nós vemos uma preocupação que os cultos muitas vezes estão sendo transformados em shows, O Hernandes Dias Lopes novamente vai falar isso: os cantores sendo tratados como artistas. O culto não é mais para exaltar o homem e nem para entreter as pessoas. O culto, ele deve ser centrado em Deus, segundo a verdade de Deus e para a glória de Deus.
A saúde da igreja, meus irmãos, deve ser a preocupação de todos os cristãos, né? Porque envolve vida espiritual de todos os crentes, de todos aqueles que são membros dessa igreja. Terceiro ponto, irmãos, essa igreja era uma igreja que valorizava muito a comunhão. Dois fatos devem ser observados nessa igreja. Os crentes, eles tinham prazer de estarem juntos, né? O versículo 42, 44 e também o 46 vai falar isso. Eles perseveravam na comunhão, todos eles creram, eles estavam juntos, eles partiam o pão, a palavra fala, de casa em casa, eles se reuniam no templo e também nos lares, isso com frequência, havia essa união entre os irmãos, né? E o Salmo 133 vai falar que ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Cessam-se as brigas, as contendas e havia perdão e cura. Quando há comunhão, o reflexo muitas vezes é disso mesmo, é haver cura, havia perdão. E eu estava lendo uma coisa interessante que, fazendo um paralelo a isso, um estudo de um grupo de psicólogos, eles estavam conversando um pouco sobre a questão dos relacionamentos, dos comportamentos, e eles descobriram 3 principais lugares onde a maioria das pessoas desenvolve um pouco a hipocrisia. Eu achei interessante isso porque desses 3 lugares, o primeiro lugar é que nós temos a tendência, às vezes, de agir com uma certa presunção ao estar num hotel, segundo eles, um hotel luxuoso. Você já entrou num hotel luxuoso de 4, 5 estrelas, assim, no saguão do hotel? Aí você senta lá, vem o pessoal, pega suas malas, né? Normalmente eles vêm, servem, né, uma bebida para você, algo de cortesia. Então, eles, analisando a questão comportamental das pessoas, um dos lugares é que a tendência de nós agirmos dessa forma, com uma certa hipocrisia, quando nós estamos nesse lugar. Parece que nós nos sentimos mais apoderados, não é? O segundo lugar, e eu me identifiquei um pouco com esse, até porque recentemente eu participei, já faz um tempinho, nós estávamos em Curitiba, é que nós costumamos muitas vezes esconder os nossos verdadeiros sentimentos quando nós estamos ao lado de um vendedor de carro, assim, numa exposição. Você já foi naquelas exposições de carros luxuosos, né, de Ferrari, Lamborghini? Nós estávamos em Curitiba de motorhome, né? E aqueles negócios assim de 700 mil reais, de R$1 milhão, e você fica ali ao lado, e a pessoa parece que você está interessado em comprar aquele carro, etc. E essa pesquisa desses psicólogos fala que nós, muitas vezes, expressamos os nossos sentimentos nesses lugares. Sabe qual que é o terceiro lugar? Alguém arrisca dizer? Onde nós, muitas vezes, usamos máscaras de hipocrisia. A igreja. A igreja que deveria ser e deve ser um lugar de autenticidade. Muitas vezes nós agimos assim, com uma certa hipocrisia. Nós não nos relacionamos bem com todo mundo, às vezes, não se damos bem com um, com o outro. Nós temos as nossas diferenças, como foi falado aqui à noite. Mas, irmãos, maior que as diferenças é a missão. Nós temos que lidar com isso constantemente na nossa vida. Então a igreja aqui de Atos era uma igreja sensível também às condições daquelas pessoas mais necessitadas. Elas tinham tudo em comum, elas vendiam as suas propriedades, bens, distribuíam os produtos entre todos, e à medida que alguém tinha necessidade. Eu fiquei tentando entrar em cena, como era isso na igreja, vender tudo, distribuir, uma coisa impensável muitas vezes, né?
essa igreja ela agia assim. Os crentes eles se converteram nesse aspecto. Havia desapego a esses bens e apego às pessoas, aos relacionamentos, a estarem realmente sensíveis à necessidade do próximo, do outro. E esse é o papel que nós como igrejas temos quando nós pensamos no aspecto externo, fora dessas quatro paredes. Um princípio importante é que nós não somos conhecidos por aquilo que nós falamos, nós somos conhecidos por aquilo que nós fazemos, e Jesus era a maior das suas preferências aqui. É por isso que eles permaneciam juntos, e é por isso que eles tinham comunhão. Em quarto e último lugar, essa igreja era uma igreja que produziu um impacto na sociedade. Dois fatos aqui, pelo estilo de vida, né? A igreja ela contava com a simpatia, né, de todo o povo, versículo 47 vai falar sobre isso. Era uma igreja comprometida com a verdade, não era uma igreja legalista, era uma igreja santa, não era uma igreja farisaica. Os crentes eram alegres, a sua alegria era contagiante, por isso eles contagiavam as pessoas. O estilo de vida dessa igreja impactava a sociedade, né? Pela graça de Deus eles se tornaram talvez melhores maridos, melhores esposas, melhores filhos, melhores profissionais, melhores estudantes, né? E pela ação soberana de Deus, a igreja ela experimentava esse crescimento numérico, né? Enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. E com respeito aqui ao crescimento da igreja, né, nós temos hoje dois extremos. Primeiro, aquele extremo de buscar a todo custo que a igreja cresça, né, abandonando muitas vezes o evangelho. Criar mecanismos muitas vezes de fuga, né, onde justificar a preguiça, né, a omissão e abandonar muitas vezes o compromisso com o evangelho. Há muitas igrejas que infelizmente agem dessa forma. A verdade é que a quantidade ela gera qualidade. A qualidade, gera quantidade. A igreja de Jerusalém ela vivia com Deus e fazia a obra de Deus. E aí nós vamos ver vários exemplos disso, né, em Atos 1. Se você ler lá Atos 1, capítulo 15, versículo 15, nós vamos ver que havia 120 membros nessa igreja. Depois em Atos 2 já era 3.000. Em Atos 4 já foi para 5.000. Em Atos 5 era uma multidão que agregava a igreja. Aí em Atos 6,17 o número dos discípulos foi se multiplicando de uma forma veemente. Em Atos 9:31 a igreja se expande para a Judéia, para a Galiléia e para a Samaria. Em Atos capítulo 16 as igrejas são estabelecidas e fortalecidas no mundo inteiro. Uma igreja contagiante, né? Uma igreja que impactava a sociedade, e isso gerava, né, mudança significativa, não só na vida daquelas pessoas, mas em toda a comunidade. Essa é a ação de Deus na igreja, meus irmãos. Se nós quisermos descobrir o segredo de uma igreja poderosa, nós precisamos realmente voltar para esse livro de Atos. Deus não mudou. E também os métodos de Deus não mudaram. Então o que mudou? Eu queria aqui, para encerrar, fazer algumas aplicações, ou melhor, uma reflexão. Não é nem uma aplicação, mas uma reflexão. Dentro daquilo que eu coloquei lá para você refletir, aquilo que está sendo edificado dentro de você e dentro de mim, o que nós estamos realmente como igreja edificando? O que nós estamos edificando não é apenas mais uma instituição filantrópica, né? Não é uma empresa cristã de forma alguma. Nós estamos edificando realmente uma organização que é orgânica, né? Que exalta a glória de Deus, que comunicará fielmente o seu evangelho. É isso. Jesus é aquele que está edificando a sua igreja. Ele não permite, ou melhor, Ele nos permite, através da sua graça, participar desse processo de construção. Por isso que nós temos que edificar de acordo
com a planta bíblica, né? Quando você vai construir uma casa, você contrata um engenheiro, um arquiteto, é feita uma planta daquela casa. Na igreja é uma planta bíblica, né? É uma planta que tem uma estrutura e uma vida de igreja. E aí, nós precisamos realmente pensar, internalizar dentro de nós o que você está tentando edificar. O que eu estou tentando edificar. O desafio para mim e para você é nós pensarmos como que eu tenho contribuído para que a igreja que faço parte seja realmente uma igreja forte, seja realmente uma igreja saudável, seja realmente uma igreja que tem zelo pela palavra de Deus, que tem entusiasmo pelo culto, que mantém comunhão uns com os outros, mesmo diante das diferenças. Como eu falei, maior que as diferenças é a missão que nós temos, que gera impacto positivo na sociedade. Esse é o nosso desafio. Esse é o desafio para mim e esse é o desafio para você. A igreja de Jerusalém era uma igreja que tinha essas qualidades, essas peculiaridades. Nós podemos ser essa igreja, uma igreja forte, uma igreja unida, uma igreja que realmente caminha para a expansão do reino de Deus aqui nessa terra. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, realmente que nós consigamos colocar essa palavra em prática na minha e na tua vida. Amém? Queria te convidar a ficar em pé, vamos orar nesse momento. Colocar diante de Deus. Pai, obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado por esse momento, ó Deus, que o Senhor nos proporciona de podermos, ó Deus, refletir sobre a igreja que somos nós. Obrigado porque todos os cânticos que foram cantados aqui tiveram essa conotação de nós realmente sermos uma igreja forte, uma igreja que dá um bom testemunho, uma igreja que vela pela tua palavra, pela doutrina, uma igreja, ó Pai, que mantém comunhão, uma igreja, ó Deus, que dá um bom testemunho para aqueles que estão de fora. Ó Deus, que o Senhor nos ajude na nossa incapacidade, muitas vezes, de aplicarmos isso. Nos ajude, Senhor, a cada vez mais aprimorarmos o nosso coração, estarmos dispostos a aprendermos do Senhor. Fortaleça as nossas vidas, Pai, nos ampare, nos ajude, nos dê, Senhor, cada vez mais um coração disposto a te servir. Disposto, ó Deus, a estarmos constantemente, ó Deus, amando o Senhor, amando a tua palavra. Enche as nossas vidas, Pai, com o teu poder e nos ajude, Senhor, nos restantes dessa semana, nos dando, ó Deus, uma semana de vitórias, que aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, ó Deus, nós possamos testemunhar do teu amor. Obrigado, Pai. Nós louvamos o teu nome e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém.